sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre o espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Começa agora, na sua Rádio Rio de Janeiro, o programa Conversando sobre Mediunidade. Olá, amigos ouvintes, queridos da Rádio Rio de Janeiro. Meu nome é Deusa Nogueira. Estamos nós nesse espaço lindo, conversando sobre a mediunidade. E nessa semana, já estamos assim bem próximos à comemoração do Natal de Jesus, não é? E nesse período, nós aproveitamos mesmo, meus amigos, para vermos um pouco, colocarmos um pouco de Jesus no nosso exercício mediúnico. E por isso estudamos a obra Mediunidade com Jesus, do Espírito Carlos, através do médium Roberto Lúcio de Souza. E hoje vamos iniciar o capítulo 13, cujo título é Mediunidade e Dignidade. E nesse capítulo, ele aproveita uma anotação de Lucas, no capítulo 7, versículo 6. Olha só, gente, é a palavra de um centurião. Centurião, na verdade, era aquele que comandava uma centúria, né? 100 soldados. Então, olha a fala do centurião. Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. Olha que interessante, meus amigos. É um centurião falando para Jesus, e o nosso amigo, né, esse Espírito Carlos, ele vai explicar sobre essas questões. O título é Mediunidade e Dignidade. E ele começa assim. Entre as grandes intervenções feitas pelas criaturas que cercavam o Cristo e que foram lembradas pelos evangelistas, encontram-se as respostas do centurião a Jesus. É óbvio que ali estava um espírito de certo gabarito, que aproveitava toda a bagagem de aprendizado para o dia a dia. E aqui já dá para parar um pouquinho, porque a gente, se não tiver a ideia de que cada setor em que atuamos é uma escola, então o lar é uma escola, a vida profissional é uma escola, a vida social é uma escola, a casa espírita é uma escola, né? Esses setores, a gente não vai aproveitar bem. Então ele é centurião, profissionalmente, né? O trabalho dele é tomar conta de 100 soldados. E aí ele tem a noção da superioridade de Jesus, do poder de Jesus e da própria condição. Olha, isso é ser um espírito de certo gabarito, quer dizer, que tem essa visão mais ampla, menos imediatista da experiência. E o Espírito Carlos continua nos falando assim. Jesus ressaltou, em sua conversação a posteriori, o nível de fé que envolvia aquela criatura. Destaquemos em especial quando o centurião diz não ser digno de receber o Senhor em sua casa. Muitos são aqueles que se aproveitam dessa explicação como desculpa, evitando a responsabilidade do conhecimento, que nos exige trabalho sistematizado no bem. Olha só, meus amigos, desde o momento que eu conheço, eu vou ter como consequência do conhecimento, qualquer conhecimento, um trabalho, né? Um trabalho. Não adianta nada eu fazer o curso, me diplomar, me titular e não aproveitar, até porque a minha consciência vai me cobrar fazer aquilo que eu aprendi, né? E a minha volta também muitas vezes serão cobrados. Você demorou tanto, gastou tanto tempo aprendendo isso, para quê? Para nada? Não vale a pena? Só para ter uma titulação? Então, o conhecimento, né, ele vai exigir esse trabalho sistematizado no bem. Eu gostei muito da expressão que ele não diz assim, o conhecimento vai exigir que eu seja bom, não é isso não. Mas o conhecimento vai exigir que eu trabalhe para ser bom, é diferente. O trabalho é uma meta, é uma luta, é um processo, né? O ser bom é um resultado. Mas aí, através do conhecimento, eu vou tendo a noção clara que eu não chego a nenhum resultado sem trabalho. Isso é muito bom para a gente.
E aí o Espírito Carlos continua nos falando assim: entretanto, aquele homem possuía em si alguma sabedoria e usou suas palavras com a seriedade necessária. Na realidade, a questão da introdução do Cristo em nossa morada íntima pede-nos dignidade, ou seja, que o nosso comportamento exterior designe nossa condição interior. Olha o conceito de dignidade. Que o nosso comportamento exterior designe nossa condição interior. Então não é máscara. Não são os elogios, né? Não é eu começar a falar de Jesus, né? Meu mestre, meu Senhor, tudo isso, se dentro de mim não há um correspondente, não há um eco, não há o comportamento, esse processo, esse trabalho, essa responsabilidade do bem, que é tudo que Jesus ensinou. Esse amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, como resumo de toda a lei e os profetas. Então ele vai dizendo, o digno é o que se denomina através do seu comportamento. Então a dignidade está no comportamento, não está no título, não está na condição social, não está no lugar que eu moro, não está na postura ensaiada, não. A dignidade está no meu comportamento. E aí ele continua. Para esse, quer dizer, para o digno, Jesus reserva a alegria da visita e gesto profundo de ajuda que possam auxiliá-lo na própria renovação. Vamos lá, meus queridos. Estamos a poucas horas, né, do Natal de Jesus. E quem de nós não gostaríamos de sermos visitados pelo Mestre Jesus? Pela equipe desses amigos espirituais evangelizadores, trabalhadores do bem. Quem de nós não gostaria? É claro que todos nós, né? Então, será que a gente vai ter dignidade para isso? Ele vai poder chegar? E aí eu pergunto assim, qual é a preparação que eu vou ter para receber? Minha casa limpa, arrumada, uma ceia farta, uma roupa nova, muitos presentes. Será que é isso? Eu não estou falando que seja ruim, não. Mas será que é isso? Ele diz que o digno é o que se denomina através do seu comportamento. Então, vamos lá. Estamos a poucas horas da comemoração do Natal de Jesus. Mas eu tenho que começar a pensar como é que está meu comportamento. Eu estou cumprimentando meu vizinho com boa vontade? Eu estou tendo atenção ao que está acontecendo à minha volta? Eu estou atendendo com cortesia, com delicadeza, pelo menos nesses momentos, como uma forma de preparo para a recepção de Jesus? Como é que estão as coisas? Porque às vezes, meus amigos, a gente faz toda a movimentação exterior, mas com uma má vontade, com uma reclamação. A gente recebe as pessoas na nossa casa, mas muito contrariado pelo trabalho que dá antes e pelo trabalho que vai dar depois. Então, na verdade, eu tenho um comportamento exterior que pode ser muito agradável, né? Tudo arrumadinho, os presentes, tá tudo bom, mas interiormente eu não estou preparando essa casa íntima para a recepção do Mestre Jesus. Então, quando ele fala em comportamento, não é só o do lado de fora, não. É o misto do meu pensamento, do meu sentimento, gerando uma atitude autêntica, honesta, legítima. E ele continua. Para esse, quer dizer, para o digno, que é aquele que se denomina através do seu comportamento, Jesus reserva a alegria da visita e o gesto profundo de ajuda que possam auxiliá-lo na própria renovação. Porque assim, quando há esforço, a ajuda vem, meus amigos. Quantas pessoas falam assim, puxa, olha, a situação era difícil, que parecia que não tinha saída. Mas mesmo assim eu trabalhei, mesmo assim eu me esforcei. Recebi muitos não na vida, muitas portas se fecharam. No outro dia eu ouvi uma companheira falar, meu coração ficava partidinho. Se olhasse, era um monte de caquinho que eu ia tentando juntar. Mas olha a ajuda chegando. A ajuda existe porque há um movimento, há uma meta. Eu só posso ajudar alguém
quando eu sei o que ela quer. E o que ela quer é a meta. Se a criatura não sabe o que quer, como é que ela vai criar um ambiente propício à ajuda? Estamos percebendo, amigos? E aí, na própria renovação, né? Porque a gente quer renovar. A gente quer sair da irritabilidade, a gente quer sair da má vontade, a gente quer sair do campo da reclamação, né? A gente quer viver essa alegria cristã. Então, essa vontade e esse movimento para que isso seja uma realidade na nossa vida é uma beleza para quê? Para a gente receber ajuda. Essa ajuda do próprio Jesus, gente, que a ajuda vem dele. É muito lindo, né? Ele é o nosso provedor, né? O nosso provedor moral. E aí o Espírito Carlos continua assim. A dignidade é a atitude sublime de quem assume seu verdadeiro eu. Ela carrega consigo a honradez e a relação generosa com os outros, entendendo a todos como iguais, merecedores dos mesmos cuidados e respeito, sem nenhuma preferência. Então, a pessoa digna é o comportamento, saber tratar todos com respeito. Ah, mas aí eu sou obrigado a querer todo mundo da mesma forma, com o mesmo amor? Posso até não querer, gente, mas assim evitar situações de privilégio em que, de repente, pela minha postura, alguém vai se sentir preterido, humilhado, esquecido. E nesse período agora é muito interessante, né? A gente, às vezes, quer qualificar o nosso afeto, quer qualificar a nossa atenção através de um presente. E aí eu compro presente mais caro, né? Para as pessoas que são mais caras ao meu coração, né? E para o outro, quero ver uma lembrancinha, alguma coisa assim. Seria melhor, então, que nós dessemos um abraço, né? Um abraço ungido de amor. Escrevêssemos uma mensagem, próprio punho, não é mensagem encaminhada, não. Falando para aquele irmão, para aquela irmã, o quanto ela é importante na nossa vida, né? Desejando o máximo, muitas vezes até colocando, olha, não há um presente material, mas você está presente nas minhas orações, né? Que a luz desse dia de Natal possa envolver você. Tudo isso é carinho, meus amigos. Tudo isso é cuidado. E com toda certeza quem recebe essa expressão de lembrança, ela vai ficar feliz. Ela não vai se sentir desprestigiada, nem humilhada, nada disso, né? Então, a gente está na Rádio Rio de Janeiro, nessa rádio fraterna, nesse momento, no programa Conversando sobre a Mediunidade. Meu nome é Deusa Nogueira. Estamos a poucas horas da comemoração do Natal de Jesus, que nós esperamos que seja lindo para todos nós, né? Porque a nossa comunidade espírita, está vivendo cada vez mais essa intensidade do amor de Jesus. E nesse mês de dezembro, para o preparo desse Natal de Jesus, estamos nós estudando o livro Mediunidade com Jesus, do Espírito Carlos, através do médium Roberto Lúcio de Souza, editado pela editora Espírita Cristã Fonte Viva. No dia de hoje, nós estamos no capítulo 13 desse livro, cujo título é Mediunidade e Dignidade, em que ele analisa, veja só, meus amigos, como é que os espíritos bons, né, eles prestam atenção, às vezes, em detalhes que nós não prestamos. Ele analisa a fala do centurião, anotada em Lucas, capítulo 7, versículo 6. Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. E aí ele vai falando sobre a dignidade, né? Como é ser digno. E a gente, nessa preparação do Natal de Jesus, a gente tem refletido um pouco. Como é que eu sou digna de Jesus? Como é que eu posso me equipar melhor, né? Para que Jesus visite o meu lar. E aí ele vai colocando o seguinte, eu vou voltar ao parágrafo anterior. A dignidade é a atitude sublime de quem assume seu verdadeiro eu. Ela carrega consigo a honradez e a relação generosa com os outros, entendendo a todos como iguais,
merecedores dos mesmos cuidados e respeito, sem nenhuma preferência. Se essa atitude é fundamental na nossa relação na crosta, quando nem sempre é possível apreciar-se claramente a dignidade do outro, mais importante se faz quando tratamos do relacionamento entre as esferas da vida. Então, aqui ele vai falar desse trato digno no trabalho mediúnico. E o que é o trabalho mediúnico? É essa comunicação entre os espíritos encarnados e os espíritos desencarnados. Então, ele diz: aqueles que se encontram em outras faixas de vivenciação são partes das nuvens de testemunhas de nossos comportamentos, podendo, inclusive, discernirem os nossos pensamentos de nossas realizações, alcançando os nossos verdadeiros propósitos. Olha só, Paulo de Tarso fala dessas nuvens de testemunhas. E aí, aquele que está no plano espiritual, né, ele consegue, muitas vezes, se ele tem superioridade, conhecimento para isso, discernir a diferença entre aquilo que eu penso e aquilo que eu faço. Que muitas vezes há uma incoerência dentro desse processo todo, né? Então eles conseguem fazer isso. E aqueles que querem nos ajudar, eles vão nos ajudar a alcançar os verdadeiros propósitos. Então, assim, mas fulano está se esforçando tanto para o bem, mas está tendo dificuldade, está tendo, por exemplo, preguiça, está com uma autoestima muito baixa, está achando que não consegue, tudo isso. Vamos ajudar, vamos dar uma ajuda, e essa ajuda vai vir de formas diversas. Através do encontro com um amigo, através de uma mensagem que eu escuto, através de uma música, através de um sonho que eu lembro, através de um sonho que eu não me lembro, e a situação vai chegar para que eu consiga alcançar meus bons propósitos, porque esta é a finalidade da vida, meus amigos. Mais uma vez a gente fala, ninguém reencarnou para ser massacrado. Nós estamos reencarnados porque somos profundamente amados de Deus, nosso Paizinho. E ele então fala no outro parágrafo: observadores atentos de nossa boa vontade de melhorar-nos, essa luz testemunha, né? Aceitam de conformidade com a nossa atitude os conselhos e a ajuda. Então, essa luz testemunha pode ser superior ou inferior. Se é superior, eles vão ajudar a gente a alcançar nossas metas, nossos propósitos no bem. Mas se é inferior, o que vai acontecer? Eles vão até observar assim, pois é, né? Ela está falando, mas ela ainda tem muita dificuldade de melhorar. Mas olha só a sinceridade dela. Olha como ela está acreditando naquilo que está falando. Então isso é um ponto de apoio, será um ponto de apoio para que o trabalho ocorra bem. Então, quando ele fala, né, que a dignidade é essa honestidade que a gente tem em relação a nós, né, ele fala dignidade, é a atitude sublime de quem assume seu verdadeiro eu. Isso é muito interessante, a gente vê a dignidade de Paulo, quando ele falava assim: Senhor, porque eu não faço todo o bem que eu desejo, mas o mal que eu não desejo, este ainda faço, né? E num determinado momento ele diz que ele não consegue fazer tudo que ele gostaria, mas graças a Deus já sou o que sou. Meus amigos, é muita coisa bonita para a nossa reflexão, mas não para achar bonito e aplaudir, não, para tomarmos como exemplo. Porque são espíritos vitoriosos, generosos, amigos do Cristo, né? E trabalhadores pela evangelização. Mas a gente não pode esquecer das lutas que eles travaram. E para não colocarmos as nossas lutas como entraves ao bem fazer, ao bem sentir, ao bem querer. Então é essa boa vontade que a gente tem que ter com a gente mesmo, porque muitas vezes nós somos até cruéis conosco mesmo. É uma crueldade, né? É um autossabotamento, é a gente não se dar a oportunidade de melhorar, a oportunidade de crescer, não é? E aí ele encerra essa lição dizendo assim: se ainda acreditamos
não ter demarcado em nós as atitudes do homem que já recebeu a visita de Jesus e aproveitou-a com propriedade? É nosso dever buscá-las, quando em tarefas na seara do Cristo, de tal modo que o nosso falar seja sim, sim, não, não, na assimilação ideal da postura digna e divinizada do Mestre em nossas almas. Então, querido, muitas vezes, essa presença de Jesus na nossa vida não foi, a gente percebe que não foi aceita, ou não foi acatada, ou naquele momento eu fiquei eufórico, né, e consegui fazer e pensar, mas no outro momento lá estou eu caindo na mesma vidinha. Vou desistir de mim? Vou desistir de mim? Não, não vou, porque Deus não desiste, Jesus não desiste, os amigos espirituais igualmente não desistem de mim. Mas eu vou falar para mim assim, né? Sim, sim, não, não, né? O que? E aí vamos pensar, né? Para eu adquirir essa postura digna de Jesus em minhas vidas. Então vale a pena de refletir um pouquinho. Para que ou para quem eu digo sim em minha vida? E para que ou para quem eu digo não em minha vida? Será que esse sim, sim, não, não em minha vida é uma postura de dignidade no acolhimento do Mestre Jesus? Será que essa postura é honesta? Eu estou observando, valorizando o objetivo da minha reencarnação para a aquisição de um sentido de vida, essa vida verdadeira, essa vida abundante que Jesus veio nos falar? Então isso, meus queridos, é a dignidade, né? É essa busca de dignidade que vai fazer com que a gente se sinta muito feliz nessa comemoração do Natal de Jesus. Que a gente se sinta muito feliz no nosso retorno às atividades mediúnicas das nossas casas espíritas, nossa condição de trabalhador do bem, de trabalhador fiel, de trabalhador leal. É essa postura que vai fazer com que a gente perceba os desafios na nossa vida doméstica, na nossa vida familiar, na nossa vida profissional, na nossa vida social mesmo, né? Como um suave convite à nossa melhoria moral, e jamais nos sentiremos sozinhos, porque esta nuvem singela e sincera de testemunhas irá nos acompanhar e nos fortalecer para que o bem surja finalmente vitorioso em nós. Então, amigos, queridos amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, nesse dia tão feliz e tão festivo que é o Natal de Jesus, que as flores do seu amor, que o perfume do seu coração possa recender em nossas vidas, penetrando o nosso ser, iluminando os nossos lares de esperança, de paz e de muita convicção de que somos amados, de que somos importantes na obra de Deus. E guardemos a expressão de bondade em seu coração. Das ovelhas que o Pai me confiou, nenhuma se perderá. Muita paz, amigos. Feliz Natal com Jesus. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Programa Conversando sobre Mediunidade.